Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como todos sabem, hoje irei pregar sobre o profeta Obadias. Então, vocês já podem abrir as suas Bíblias. Hoje já agradeço a minha oportunidade também, já agradeço a Deus por mais uma vez, né? Está ministrando a palavra de Deus, não é sempre que eu ministro, mas a gente faz o possível, né? Só basta a gente confiar em Deus e não nós mesmos. É o conselho do Henrique me deu que eu levo para a minha vida toda. E vai dizer assim, no versículo 1. A visão de Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra elas para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então, somente até aqui mesmo a leitura. Aleluia, Deus, peço viemos. Para dar início, uma introdução, o livro de Obadias, ele, além de ser uma das profecias mais curtas, ele também é um dos livros mais curtos que tem no Velho Testamento, contendo apenas um capítulo e 21 versículos, que foi escrito pelo próprio profeta Obadias, né? Então, a profecia de Obadias, ela vai se referir sobre o povo de Edom. Quem é o povo de Edom? O povo de Edom são os descendentes de Esaú, e eles são condenados, como eu acabei de ler aqui, por conta da sua traição contra Israel. E quem são os israelitas? São os descendentes de Jacó. E Jacó e Esaú, eles são irmãos, para quem não sabe. Então, eles tinham esse conflito entre eles, Jacó e Esaú. Mas por que Esaú odiava tanto o seu irmão Jacó, né? Nós iremos falar um pouco mais na frente. Mas esse conflito entre eles já vinha de muito tempo. E Obadias fala na sua profecia sobre eventos do passado, que é justamente o conflito entre os dois irmãos. E ele também fala sobre o evento mais importante que haverá no futuro, né, que é o dia do Senhor, que é a vinda de Cristo. Então, depois dessa introdução, nós devemos entender o porquê Esaú odiava tanto. Porque isso vai fazer muito sentido, né, por conta da profecia que Obadias profetizou sobre o povo de Edom. Então, é importante nós entendermos o porquê que Esaú odiava tanto seu irmão Jacó. Lá em Gênesis, no capítulo 27, vai falar sobre Esaú e seu pai Isaac, né, o seu pai. Ele tinha como Esaú seu filho predileto. Então, ele queria abençoá-lo, como diz na palavra. Ele queria abençoar ele porque ele era o irmão mais velho e porque ele era o favorito dele. Então ele queria abençoar ele, mas de uma forma Jacó começou a ter conhecimento disso, por conta da sua mãe. Ela o avisou, e ela também tinha como Jacó, o seu filho mais novo, o preferido dela, o predileto, vamos dizer assim, né? Então ela preferia ele, então avisou ele: ó, vai lá, seu irmão vai receber uma bênção, é melhor você ir no lugar dele. Então ela disse mais ou menos assim para ele, e ele foi. Ele arrumou um jeito de enganar o pai dele, se passou por Esaú e recebeu a bênção no lugar dele. Então foi através de um desses conflitos, né? Porque houve mais um, mas isso é um dos momentos onde ele passa a odiar Jacó, odiar o seu próprio irmão, e até mesmo ter o desejo de querer matá-lo, porque ele roubou a sua bênção no lugar dele. Então ele ficou nervoso, né? Ele ficou irado com ele e ficou com esse ódio no coração. Então, até aqui com essa explicação, nós entendemos o porquê desse motivo, e que esse conflito não aconteceu de agora na profecia de Obadias, mas vinha já de muito tempo atrás. Então, é importante nós sabermos disso, porque faz parte da pregação e da profecia de Obadias. Então, depois de termos entendido um pouco sobre o porquê eles se odiavam tanto,
a palavra fala que Obadias profetiza sobre a destruição de Edom, né? Que são os edomitas, os descendentes de Esaú. Mas por quê? Qual é o motivo disso? Porque o Senhor quer destruir e condenar esse povo. Um desses motivos é por causa da destruição de Jerusalém. Mas eles não foram os causadores, e sim porque eles apoiaram os babilônicos para a destruição, para a invasão e destruição de Jerusalém. Onde vai dizer lá em Salmos. Se os irmãos puderem me acompanhar, estiverem gratos. Deus poderoso. Que vai fazer também muito sentido para a pregação. Aleluia. Isso, Salmos 137, seu versículo 7. 137, versículo 7. Que vai dizer assim: lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Então, esse versículo ele já nos mostra uma explicação do porquê o Senhor queria destruir o povo de Edom. Por conta dessa traição contra Jerusalém, eles estavam ali presentes e não fizeram nada, nem sequer levantaram as suas mãos para tentar ajudar o seu povo, que era Israel, né? Os descendentes de Jacó. Eles nem tentaram ajudar, pelo contrário, eles estavam ali apoiando os babilônicos, que nem acabamos de ler aqui. Eles diziam arrasem até os alicerces, ou seja, eles não queriam que ficasse nada de pé, eles queriam que destruísse tudo por completo. Então, esse é um dos motivos porque o Senhor queria condenar esse povo, queria condenar o povo de Edom. Então, um outro motivo é por causa do orgulho deles, do povo de Edom. Porque a palavra fala, né, que o orgulho ele é a passagem para a nossa destruição, é um caminho de destruição. E eu queria que os irmãos acompanhassem comigo também Provérbios, no seu capítulo 16, do 18 ao 20. Provérbios 16, do 18 ao 20. Deus poderoso. Que vai dizer bem assim: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe é ensinado terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Então nós já vemos aqui que o orgulho faz, né? Nós podemos dar um exemplo aqui da Bíblia mesmo, de orgulho, é de Adão e Eva. O que aconteceu quando Deus chegou em Adão e falou: você comeu do fruto que eu falei que não era para você ter comido? A ordem que eu tinha dado era não para você não comer o fruto. Mas que Adão falou para ele: eu comi, mas foi por causa da mulher que você me deu. Então olha só onde foi o erro de Adão. Ele foi orgulhoso, ele não admitiu a sua culpa, ele não admitiu o seu erro. Ele falou o quê? Foi culpa da mulher que você me deu. Eu não tenho culpa. Então o que ele quis dizer ali? Ó Deus, você é culpado de tudo, você é mulher, mas eu sou inocente, não fiz nada. Então o que aconteceu por causa desse orgulho dele? Eles foram expulsos do jardim do Éden, tanto Adão quanto Eva foram expulsos do jardim. O homem teria que sobreviver do seu trabalho, do seu suor, a mulher teria dor de parto, e por fim nós estaremos condenados a ter o pecado na nossa vida e a mortalidade por conta desse pecado. Então olha só o que aconteceu só por causa do orgulho dessas pessoas, a decadência que nós tivemos na nossa vida por causa do pecado. O pecado entrou nas nossas vidas e só foi ladeira abaixo, né? Então, por causa disso, hoje nós somos pecadores também, e se nós formos orgulhosos, vai ser dessa mesma forma. Então, o povo de Edom não foi diferente. Eles estavam sendo orgulhosos, eles achavam que eles eram o dono do mundo, porque eles viviam num monte chamado Seir, que era o monte mais alto, onde os edomitas moravam, onde eles viviam. Era uma fortaleza rochosa e parecia impenetrável e indestrutível para todos aqueles que tentavam invadir ou algo parecido. Então eles se sentiam maioral, eles se sentiam melhores do que qualquer região que estava ali perto deles, de qualquer povo que estava ali, porque eles se sentiam os maiorais, porque ali parecia ser indestrutível para eles, né? Aqui no versículo 3 de Obadias, onde explica esse orgulho deles e essa arrogância, né? Que vai dizer bem assim na minha tradução: a arrogância do teu coração te enganou, ó, tu que habita nas fincas do penhasco, na tua alta morada, que diz no teu coração: quem poderá me derrubar na terra? Então aqui a gente vê, ele achava que nada poderia, os edomitas achavam que nada poderiam derrubar eles, porque simplesmente eles viviam uma fortaleza, porque eles achavam que ali nada podia parar eles. Mas é interessante aqui no versículo 4, se os irmãos puderem acompanhar comigo, onde vai dizer bem assim, ó: embora suba ao alto como águia e ponha o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Então olha só, o orgulho deles não adiantou de nada.
Eles podem ser orgulhosos o quanto eles pensarem, eles podem ser orgulhosos o quanto eles quiserem. Eles acham que só porque vivem num lugar que parece ser indestrutível, mas nada é impossível para Deus. Então, o orgulho deles levou eles à decadência, como acabamos de ler. Então, Obadias deixa bem claro aqui que mesmo que eles colocassem o seu ninho lá nas estrelas, que seria a sua morada, eles podiam fazer uma montanha maior ainda, até que chegasse às estrelas, mas mesmo assim o Senhor o derrubaria com facilidade. Então, nas nossas vidas não é diferente, porque quando nós trazemos para nossas vidas, nós vemos o que o orgulho faz com cada um de nós, porque o povo de Dom ele confiava em si mesmo, confiava na fortaleza, confiava na força dos seus braços, mas a pergunta que eu faço nesta noite para você é: em que você tem confiado? Você tem confiado em você mesmo, no que você é capaz de fazer? Tem confiado naquilo que você acha que você é possível de fazer? Ou você tem confiado em Deus? Porque a palavra acabamos de ler aqui, que o orgulho vai nos levar à decadência. Então nós não devemos ser orgulhosos, mas devemos ser dependentes do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada e nem estaremos aqui, né? Se não fosse por Ele. Então, depois de entendermos isso, vamos dar continuidade à profecia de Obadias. No versículo 15 ele vai dizer bem assim: o Senhor Deus diz: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com outros será feito com vocês. Então Obadias fala em sua profecia, né, que o Senhor vai julgar todas as nações que fizeram maldades, e todas aquelas nações, inclusive os edomitas e todas aquelas nações pagãs que estavam ao redor, né, que faziam maldades também, que eram pecadores, que não arrependiam dos seus pecados. E no versículo 16 vai dizer: o meu povo já foi duramente castigado no meu monte santo. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro, serão castigados e desaparecerão. Então esse versículo fala sobre os que se alegraram com as suas maldades que fizeram contra os povos, inclusive contra Jerusalém, né? Então o Senhor fala que Obadias profetiza que o Senhor diz que a maldade deles cairá sobre eles mesmos, e tudo aquilo que eles fizeram, a ira de Deus cairá sobre eles. Mas no versículo 17 é interessante, porque a gente via um povo que estava sendo derrotado, a gente via um povo que estava sendo destruído. Então, agora é a hora do jogo virar, onde o Senhor vai falar, onde o Obadias vai profetizar bem assim. O Senhor diz: mas no Monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que Deus lhe tinha dado. Então, o Obadias deixa aqui bem claro que as nações que estavam fazendo maldades, que estavam sendo pecadores, que estavam destruindo, a ira cairia sobre todos eles, mas no Monte Sião haveria livramento, e Jacó e a sua descendência reaveria todos os seus bens, todas as suas posses que foi tirada. Então, depois esse jogo começou a virar. Então é a hora da queda dos edomitas. E já partindo para o final, aqui o Obadias fala que a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será uma chama, e a casa de Esaú será palha, e esse fogo e essa chama consumirão, aleluia, o Esaú e sua descendência. E o Senhor diz que nada vai sobrar deles, porque é assim que Ele quer, é assim que Ele espera que aconteça. Ele quer que aconteça, por conta da maldade de cada um deles. E por fim, para aplicarmos mais uma vez aqui nas nossas vidas, da mesma forma que o povo de Edom foi crucificado assim por Deus, vamos dizer assim, foi condenado por Deus por conta das suas maldades, assim também vai ser com nós no dia do Senhor. Assim vai ser também com nós no dia do Senhor. Você vai pagar pelo seu mal, você vai pagar pelas suas maldades. Então que nós viemos nos apegar a fazer o bem, que nós viemos nos apegar a fazer, aleluia, aquilo que agrada ao Senhor. Então que nós viemos nos apegar com Deus, para que quando vier o dia mal, quando vier, aleluia, o dia do Senhor, nós não viemos estar despreparados, porque a palavra fala que Ele virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo os anjos, nem mesmo Jesus, somente o Pai. E imagina nós então, que não somos nada, que somos apenas pecadores. Imagina nós que, se não fosse a misericórdia de Jesus, nós não estávamos nem aqui. Então essa mensagem nos fala sobre isso. Então que nós devemos estar preparados para quando o dia do Senhor vier, nós não devemos estar desatentos. Então, qual é a mensagem que essa palavra nos dá? Qual é a mensagem que ela passa para cada um de nós?
quando nós olhamos para aquele tempo onde Obadias estava profetizando, nós vemos como uma sentença. Mas por que como uma sentença? Porque o povo de Deus já estava condenado. Como nós lemos aqui em Salmos 137, no versículo 7, estava falando sobre que Deus não esqueça o que os edomitas fizeram. Quando Jerusalém estava sendo destruída, dizendo arrasem até os alicerces, que nós acabávamos de ler. Então, Deus ele não esqueceu, o Senhor não esqueceu, Ele lembrou daquilo que eles tinham feito. Ele lembrou de quando todas as vezes eles faziam as suas maldades, quando eram pecadores, não se arrependiam, não tinham temor a Deus. Então, naquele tempo de Obadias, essa mensagem passa como uma condenação, mas por uma sentença. Mas quando nós trazemos para os dias de hoje, essa mensagem nos dá um alerta daquilo que nós não devemos fazer. Por quê? Nós não devemos ser orgulhosos como foram os edomitas. Nós não devemos, aleluia, confiar em nós mesmos. Nós devemos confiar no Senhor. Nós não devemos, aleluia, ser arrogantes. Nós não devemos ser maldosos, mas procurar fazer o bem, procurar seguir o que o nosso Senhor Jesus nos tem ensinado. Então, por fim, o significado de nome Obadias significa servo do Senhor, que é um nome bem apropriado para esse profeta. Por quê? Porque ele era um profeta que realmente fez a vontade de Deus, foi usado. Foi apenas um capítulo, 21 versículos, mas que fala sobre muita coisa, que fala sobre a coisa mais importante, sobre a condenação e o dia do Senhor, né? Então, que nós vamos ser um Obadias. Que você seja um Obadias, um servo do Senhor. Nós vamos buscar e ser fiel a Ele. E nós vamos ser usados assim como Obadias foi. Porque eu acredito que cada um de nós não veio aqui para ficar só sentado, escutando o banco, como eles falam, né? A gente veio para cá para realmente servir a Deus. Então, quando você tiver uma oportunidade de pregar, quando você tiver uma oportunidade de falar sobre o amor de Deus, então você não venha negar. Que você seja um Obadias, um servo do Senhor. Eu confesso que às vezes eu fico nervoso assim, quando me chamam para pregar, quando falam para mim, você vai pregar, já fico meio assim, mas a gente tem que vir, a gente tem que ser corajoso. Deus não deu o espírito de covardia para ninguém. Aleluia! Deus deu o espírito, aleluia. Nós vamos ser, aleluia. Nós vamos ser obedientes a Ele. Aleluia! Então, quando você achar, eu não sou capaz de fazer, não consigo, você tem que pensar, Deus está comigo, confia em mim. Que eu acabei de falar aqui no início, que ele falou para mim, confia no você, não confia em Deus. Eu não confio em mim, não. Deu tudo certo. Quando a gente confia no Senhor, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra. Eu mesmo fiquei ali pregando para mim em casa sozinho várias vezes e as pessoas da minha casa achavam que eu era doido, falando sozinho ali, pregando para mim mesmo e assim vai. Então é assim que a gente acaba ganhando experiência. Então, falar sobre o amor do Senhor é ser um Obadias, ser um servo do Senhor. Então que nós devemos fazer a vontade dEle, que nós devemos ser fiel a Ele e que quando a gente receber uma oportunidade a gente não negue, né? Então, eu agradeço a minha oportunidade, espero que todos tenham entendido essa palavra, espero que tenha tocado no coração de vocês, porque antes de falar com vocês ela falou muito comigo, eu aprendi muito sobre ela, porque, aleluia, a gente sabe o que a gente passa na nossa vida, né? Então, o que a palavra nos ensina, o que ela me ensina, nós passamos para os que estão ouvindo. Eu creio que também vocês estão aprendendo nessa noite. Então, assim eu agradeço a minha oportunidade e boa sorte para o próximo que irá pregar. Que você também venha confiar no Senhor. Não venha confiar em você, não. Venha ser orgulhoso, achando que você é capaz de fazer tudo e que não é assim que funciona, não. Então, assim eu agradeço a minha oportunidade. Que os irmãos possam entender essa palavra e ficar e meditar, né, nas suas casas. Em nome do Senhor Jesus.